A gente chegou a Paris depois de um voo bem turbulento, bem de muitas alterações no voo. Nós chegamos e assim que chegamos lá, a gente não passa por uma alfândega regular quando chega em Paris, pelo menos no Charles de Gaulle, né, no aeroporto que a gente chegou. São meio que pinceladas algumas pessoas. E aí tem uma fiscalização de passaporte e pediram meu passaporte, eu mostrei. O cara me devolveu o passaporte e aí a Elisa estava mostrando o passaporte para um outro agente. E ele percebeu, o cara que me devolveu meu passaporte, percebeu que as duas eram brasileiras, o passaporte era da mesma cor. E aí fez, epa, segurou os dois, pegou de volta o meu, pegou o de Elisa e passou para uma outra pessoa que estava parada, bem disfarçado, assim. E aí ele começou a nos fazer perguntas, a gente não fala francês, assim, se comunica o basicão. E tentamos inglês e espanhol, que somos mais fluentes, e eles não foram muito solícitos para mudar de língua, mas enfim. Nos faziam perguntas direto, mesmas perguntas, procurando, enfim, descobrir alguma coisa que a gente nem sabia o que era. Quando a gente perguntou, eu fiz a pergunta, eu perguntei pro cara o que passou, né, o que tem acontecido, aí ele ficou, o que passou, cocaína. E aí, enfim, queria nos procurar cocaína. Pegou nosso passaporte, seguiu para a polícia, se identificou, né, mostrou um distintivo, seguiu para a polícia, depois a gente passou um bom tempo com as malas abertas, eles revirando tudo, cheirando tudo, rasgando e tal, procurando cocaína. E, bom, a gente não tinha cocaína e, obviamente, depois de 50 minutos eles cansaram um pouquinho e nos liberaram. Não foram, assim, eu sinceramente achei bastante agressiva a abordagem deles, assim, eles não facilitaram em nenhum momento e ficavam rindo, desmerecendo o que a gente falava, foi bem incômodo. Esse dia a gente tinha tirado o dia para conhecer alguns pontos da cidade e a gente voltou ao Paris Foto também. A gente tinha ido na quinta-feira, na abertura do evento, fomos na sexta-feira. E depois de lá a gente foi para uma outra feira de livros, de fotolivros, que um amigo nosso aqui de Natal estava expondo. E depois da feira a gente saiu para jantar e como era mais ou menos cedo, a gente resolveu passar na livraria, a Shakespeare & Company, que é um dos pontos turísticos da cidade, e como fechava um pouco mais tarde, a gente resolveu passar lá para já, tipo, fazer esse trajeto. E aí a gente tinha chegado fazia uns 20 minutos na livraria, a gente estava olhando algumas coisas, quando uma pessoa, um dos funcionários atendeu um telefonema e começou a dizer, oh meu Deus, e falando muito alto. E depois ele reuniu todos os clientes e falou que a livraria ia fechar um pouco mais cedo porque a França estava sendo atacada e que a gente precisava sair da livraria, que eles não iam efetuar mais nenhuma venda e que quem estivesse no noroeste da cidade não fosse porque não era seguro. E até então a gente não sabia qual era a nossa localização, a gente sabia onde a gente estava, mas a gente não sabia qual a localização geográfica, né, do nosso albergue. E aí a gente descobriu que a Bastille, que era o bairro que a gente estava, era um bairro que estava sendo... tinha sido sofrido um ataque e a gente ficou na calçada da livraria tentando descobrir o que ia fazer junto com os outros clientes. E pouco tempo depois, o próprio gerente da livraria voltou e convidou todos os clientes para voltarem para a livraria, porque era mais seguro a gente estar lá dentro do que lá fora. E aí nessa hora ele colocou todo mundo para o primeiro andar, todas as luzes foram apagadas e a gente ficou recebendo informações do Brasil e recebendo informações de outras pessoas. E acabamos que nessa noite a gente dormiu por lá, junto com outras pessoas. Nós éramos cerca de 20 pessoas, juntando os funcionários e os clientes. E ficamos aí até amanhã do dia seguinte. Não, o dia seguinte, bom, as notícias lá eram super escassas, inclusive pra gente que nos comunica também em francês, é uma outra coisa bem complicada. Eles não davam os avisos, tipo, os anúncios, as gravações são todas em 2 línguas ou 3. Mas esses novos avisos, como não eram gravações, né, era tudo em francês, então era muito difícil para quem era estrangeiro e não se comunicava para entender o que eles estavam falando nos metrôs e tudo mais. E aí no dia seguinte a gente pegou os metrôs que estavam abertos, perdemos só uma conexão, mas conseguimos chegar ao nosso albergue, mas estava tipo um silêncio, né? Os parisienses são bem barulhentos. Não só eles, né? A cidade é muito turística, então é sempre um barulho de cidade grande. E a cidade estava bem silenciosa, não tinha... A gente até achava, será que é porque está muito cedo, que não tem ninguém na rua? Mas isso durou o dia inteiro. A gente fechou-se tudo, né? Todos os museus, a Torre Eiffel, tudo fechado, todos os pontos turísticos.
e muita polícia na rua. Nós dormimos com sirenes, acordamos com sirenes e ficamos com sirenes todo o tempo que a gente estava lá, a partir dessa sexta-feira até o regresso. E é isso, uma coisa que eu achei bem sintomática foi falar com os... Eles sempre perguntavam, falava com os garçons ou, enfim, com pessoas da cidade. E teve um deles que a gente perguntou se era seguro sair, o que ele achava, exatamente no sábado, no dia seguinte, se era seguro sair, e ele disse, eu não sei. E ficou olhando assim mesmo, dizendo, eu não sei. Eu achei isso muito simbólico mesmo, porque eles estavam nessa angústia de não saber se era seguro eles saírem, ou indicar alguém sair, ou na própria cidade, né? Acho que o sentimento é bem diferente do nosso, de ser estrangeiro por ali, deve ser diferente para eles, não saber se podem circular na própria cidade. Assim. Apesar disso, a gente conseguiu participar do evento que a gente foi, né? O benefício do Ministério que a gente conseguiu foi para visitar a feira do Paris Foto, que é a maior feira de fotografia da atualidade. Tanto tem galerias que representam artistas, quanto tem espaço para expositores de livrarias e editoras de fotolivros. E nesse evento a gente conseguiu ir 2 dias seguidos, porque era tão grande que você não conseguia ver tudo num dia só. E por conta do que aconteceu, todo final de semana, tudo ficou fechado. Então a gente só pôde voltar para algum espaço, né, público ou museu e tal na segunda-feira. E todos esses espaços abriram na segunda a partir de 1h da tarde. E aí a gente conseguiu, fomos ao Louvre, é um museu enorme e muito voltado para os artistas clássicos. Então a gente foi em pontos estratégicos do museu, a gente não visitou o museu inteiro porque era muito grande. E fomos ao Palácio de Tóquio, que é um museu que fica aberto até meia-noite. E foi uma indicação de um outro amigo nosso, porque é um museu totalmente voltado para a arte contemporânea. E é um museu super interativo, não está muito no circuito de quem visita Paris, então é uma atração bem interessante para quem está indo pela primeira vez na cidade, ou que já foi e não conhece. Porque eles estão com exposições sempre, eles não têm exposições permanentes, então todas as exposições são temporárias, está sempre trocando. E é bem voltado para novos artistas que estão despontando e arte contemporânea. E isso é bem interessante, assim, de conseguir ver essa realidade na cidade. Rapaz, se passar esse tumultozinho, eu já volto, assim, rápido. Paris tem muita coisa para se ver. A gente sai com a sensação ainda de que faltava mais para ver, nos falaram depois e tal. Mas esperar um pouquinho, né? O que é que isso vai se desdobrar tanto para a própria França quanto para o resto do mundo.